Fala pessoal, tudo bom? Depois que você efetuou aí a leitura da questão, uma questão bastante interessante por alguns fatores, eu vou te apresentar quais são. Chegou a hora da gente resolver essa questão com bastante tranquilidade. Então, a primeira coisa é o seguinte, a questão diz aí pra gente que um carro vai fazer aí uma curva, tá? Ele vai completar uma curva e aí a questão já nos mostra que a velocidade no início da curva era V1 e no final dela é a velocidade V2. Pois bem, gente, uma coisa interessante da questão, a primeira coisa interessante da questão, é que a questão diz que o valor da velocidade é constante, que a velocidade é constante, mas um detalhe que a gente não pode esquecer. Quando a questão disser que a velocidade é constante, pessoal, quer dizer que ela é constante em módulo, quer dizer que o valor não vai mudar. Mas a gente já observa que só pelo fato da trajetória ser curvilínea, a velocidade ela vai alterar sim, só que em direção e em sentido. Então a gente já tem que ficar ligado que a velocidade, nesse caso, não será constante. Por que não? Porque a velocidade vai mudar em direção e sentido, e a gente sabe que quem tem a função de alterar a velocidade em direção e sentido é uma componente que nós chamamos de componente centrípeta da aceleração. Então a aceleração centrípeta ela faz a velocidade alterar em direção e sentido, tranquilo? Mesmo que você tenha feito a leitura da questão e a questão tenha dito que a velocidade era constante, por favor, não esqueça. Quer dizer que a velocidade é constante em módulo. Tranquilo, gente? O valor não vai mudar, mas a velocidade vai mudar em direção e sentido, então isso é bem importante. A questão diz pra gente que o raio de curvatura dessa imagem aí é de 48 metros, diz pra gente que o carro tem uma massa de 1,2 toneladas, e aí passando para quilograma, isso aqui vai ser igual a 1.200 quilogramas, ok? É importante essa transformação. Dá pra gente o valor da aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo, e diz pra gente que o coeficiente de atrito estático vale 0,3. Pois bem, por que é que a questão nos deu o coeficiente de atrito estático? Então, também é um detalhe interessante da questão, vamos conversar um pouquinho sobre isso, ok, gente? Só que a pergunta que é feita lá na letra A também é bastante interessante. Ele pergunta assim, olha, se esse carro estivesse viajando a 60 km por hora, esse carro conseguiria completar a curva sem derrapar? Então é a pergunta que a questão faz, bastante interessante. Porque se o carro vier viajando com uma velocidade muito alta, o que vai acontecer é que esse carro vai acabar deslizando nessa curva. Então ele pergunta se esse valor de velocidade, que você lembra que não vai mudar, né? Afinal de contas, olha, bota isso no seu coração, o módulo da velocidade é mantido constante, quem disse isso é a questão. Se esse valor for mantido constante, ele pergunta se o carro consegue completar a curva ou se não consegue. Então, para que a gente possa saber se com essa velocidade aqui o carro vai conseguir fazer a curva, a gente então precisa determinar a velocidade máxima que esse carro pode ter nesta curva, ok, gente? Então vamos aí atrás do valor da velocidade máxima que o carro pode ter sem deslizar. Então, olha, vou pegar essa imagem aqui, eu vou dar uma duplicada nela para que a gente possa avaliar, ok? Vamos imaginar que esse carro aí é uma Ferrari, tá? Para poder tornar aí a questão mais bonita, né? E aí vamos colocar aqui, olha, o nosso carro exatamente nesse ponto aqui, olha. Deixa eu dar uma giradinha aqui no carro e vou colocar ele aqui, olha, nesse ponto, iniciando aí a curva, tá bom, gente? Então, olha, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo, beleza? Então, olha, pensando na nossa Ferrari aí agora, observando ela de frente, está aí o nosso desenho. Vamos para o nosso primeiro passo, que é sempre fazer o diagrama de forças. Vamos localizar todas as forças que atuam no carro, ok? Então, força com que a superfície empurra o carro, que é a força normal, perpendicular à superfície, força com que a terra puxa o carro para baixo, que é a força peso. Como esse carro está em equilíbrio na vertical, então a força normal ela se equilibra com a força peso. Sendo assim, a normal vai ter o mesmo valor da força peso, ok? Só que aí, qual é a força responsável por não deixar esse carro deslizar, escorregar na pista? A força que vai apontar, olha, na direção do centro da trajetória, não permitindo que esse carro deslize na pista, pessoal, é exatamente a força de atrito, ok? Essa
imagem que está aparecendo aqui para vocês, olha, é tipo uma visão superficial. A gente está vendo o carro por cima, tá ok? Já essa visão que está aparecendo para cá é a visão frontal do carro. Então, como a força de atrito aponta na direção radial, na direção do centro da trajetória, e a gente está agora com a visão frontal do carro, então por isso que a força de atrito aponta para cá, olha. É como se o centro da trajetória estivesse nesse ponto aqui. Ok? E essa força é exatamente a força de atrito que não deixa o carro deslizar. Então, o primeiro passo, o diagrama de forças está feito. O segundo passo, pessoal, como estamos falando de um movimento que é um movimento curvilíneo, tá? É um movimento que faz parte de um pedaço de uma trajetória circular, não é? Se a gente completasse aqui, olha, a circunferência, assim, olha, aí a gente poderia visualizar bem que, sendo assim, nós vamos ter uma componente da aceleração que aponta na direção do centro da trajetória. E a gente já sabe que essa componente, olha, é a componente centrípeta. Pois bem, porque esse é o nosso segundo passo, né? Localizar a aceleração. A aceleração aponta na direção do centro da trajetória. A aceleração aponta na direção do centro da trajetória. Primeiro passo, diagrama de forças feito. Segundo passo, localizar a aceleração, já foi. Agora vem a terceira e última parte, que é exatamente aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Só que não qualquer aceleração, e sim a aceleração centrípeta, ok, gente? Por isso que essa força resultante é a força resultante centrípeta. E aí a força resultante centrípeta, ou apenas força centrípeta, vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que a aceleração centrípeta é calculada como sendo a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, por isso que no lugar desse ACP eu vou colocar V quadrado sobre R. E aí, gente, vamos lá avaliar. Qual é a única força que aponta na direção do centro da trajetória? Observe na imagem que a única força que aponta no centro da trajetória é exatamente quem? É exatamente a força de atrito. É ela quem aponta no sentido e na direção do centro. Por isso, a força de atrito vai ser a nossa componente centrípeta. Vai ser igual a mv quadrado sobre o raio. E aí, gente, a força de atrito é calculada como sendo coeficiente de atrito vezes a força normal, que vai ser igual a mv quadrado sobre o raio. Agora a gente pode entender por que a questão nos deu o coeficiente de atrito estático. Lembre-se que o coeficiente de atrito estático ele é usado na situação que o corpo ele fica na iminência de deslizar, na iminência do movimento. E aí, como o corpo vai ficar na iminência de deslizar, gente, então o que vai acontecer é que essa velocidade ela vai receber o sobrenome de velocidade máxima. E por quê? Ora, porque se a velocidade ela for maior do que o valor permitido para o carro completar a curva, o que vai acontecer é que o carro vai deslizar. Então, mais uma vez, olha, esse coeficiente de atrito é o estático. Por quê? Porque o corpo ele vai ficar na iminência de deslizar. Sendo assim, como ele vai ficar na iminência de deslizar, essa velocidade, então, tem que ser a velocidade máxima para que ele fique na iminência de deslizar. E é o que exatamente a gente quer na questão. Determinar o valor da velocidade máxima que o carro consegue completar a curva, ok? E ele vai ficar na iminência de deslizar. Então, se ele passar da velocidade máxima, ele deslizaria. Tranquilo? Gente, como a força normal, olha, observe, a força normal a gente tinha visto que ela tinha o mesmo valor da força peso. Então, substituindo, nós vamos ficar que o coeficiente de atrito estático vezes a força peso é igual a mv quadrado, que é a velocidade máxima, não é? Dividido pelo raio. Só que a força-peso, gente, como é que se calcula? A força-peso é o produto da massa vezes a gravidade, vezes a aceleração da gravidade. Então vai ficar coeficiente de atrito estático vezes a massa vezes a gravidade, vai ser igual a mv máximo ao quadrado dividido pelo raio.
E aí, como aparece M de um lado da igualdade e M do outro lado também, a gente pode simplificar, ok? A questão nos deu o valor da massa, olha, lembra que a questão tinha dado que o carro tinha massa de 1.200 kg, mas na verdade não vai precisar do valor da massa. Aliás, a gente vai acabar quase que com esse comentário respondendo o item B da questão, tá bom? Mas vamos continuar porque já eu quero fazer um comentário sobre o item B. E agora chegou a hora de substituir os valores, olha. O coeficiente de atrito estático, que a questão disse pra gente que valia 0,3, está aqui a informação, olha. 0,3 vai ser igual, então vamos lá, 0,3 vezes a gravidade, que é 10, é igual a V máximo ao quadrado sobre o raio de curvatura da trajetória, que no caso vale 48 metros. Tranquilo, gente? Então, dividido por 48. Então, vai ficar 0,3 vezes 10, que dá 3, que vezes 48 vai ser igual, pessoal, a 144. Então, vai ficar que a velocidade máxima ao quadrado é igual a 144. E aí, agora a gente tira a raiz quadrada de 144. Então vai ficar que a velocidade máxima vai ser igual a raiz quadrada de 144 e a raiz quadrada de 144 vai ser igual a 12 metros por segundo. Só que você lembra que a questão tinha perguntado se o carro, né, só voltar aqui para você lembrar, se o carro poderia fazer essa curva aí, olha, com a velocidade de quanto? De 60 km por hora. Então ele quer saber se esse carro vai deslizar ou não, se ele estiver viajando com a velocidade de 60 km por hora. Então, para que a gente possa comparar o valor 60 km por hora com o valor que acabamos de encontrar, que é 12 metros por segundo, então vamos pegar essa velocidade máxima, que é de 12 metros por segundo, e vamos multiplicar pelo fator conversivo para quilômetros por hora, que é 3,6, ok? E aí, multiplicando por 3,6, nós vamos ficar com aproximadamente não, na verdade vai dar um valor batido, vai dar 43,2 quilômetros por hora. E aí, gente, sendo assim, olha, o que é esse valor que acabamos de encontrar? O valor que acabamos de encontrar é o seguinte: para que o carro entre na curva sem deslizar, no máximo ele pode ter essa velocidade. Se ele tiver uma velocidade abaixo, ó, vou botar aqui o comparativo. Se a velocidade for menor do que 43,2 km por hora, o que vai acontecer é que o carro não desliza na pista, não desliza, ele vai conseguir fazer a curva sem menor problema, ok? Ele não vai deslizar. Se ele fizer uma curva com a velocidade acima de 43,2 km por hora, o que vai acontecer é que esse carro vai deslizar, ele vai derrapar na pista, ok? Então ele vai deslizar. Tranquilo, pessoal? E finalmente, se esse carro fizer a curva com exatamente 43,2 km por hora, esse carro, você já sabe, então ele vai ficar na iminência de deslizar, iminência do movimento. Iminência do movimento ou iminência do deslizamento. Deslizamento. A iminência do deslizamento, tranquilo? Mas como a gente sabe, o que aconteceu foi que a velocidade com que o carro entrou na curva foi maior do que 43,2 km por hora. Sendo assim, então, olha, a resposta da letra A é que esse carro sim irá deslizar, ok? Então, para que o carro não derrape, é necessário que ele tenha uma velocidade ou no máximo igual a esse valor ou menor que esse valor. Sendo maior, ele vai deslizar. E agora para a letra B, vamos torná-la mais interessante, tá bom? A pergunta da letra B é a seguinte: se a massa do carro fosse maior ou menor, a velocidade do carro para que ele completasse a curva teria que ser maior ou menor. Então, o que ele quer saber mais ou menos é assim: se a massa do carro vai interferir na velocidade que o carro tem para completar
a curva, ok? Então a letra B é saber qual é a dependência da velocidade em relação à massa. Então, olha, voltando aí à imagem que a gente tinha, e a gente sabe que a força resultante centrípeta vai ser igual a mv² sobre o raio. Vimos também que a força centrípeta foi a força de atrito. Então, força de atrito vai ser igual a mv² sobre o raio. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal, que é igual a mv² sobre o raio. E a força normal a gente tinha visto que tinha sido igual à força peso. Então, coeficiente de atrito vezes a força peso é igual a mv² sobre o raio. Como a força peso é a massa vezes a gravidade, coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade vai ser igual a v² sobre o raio. E aí, gente, perdão que faltou botar a massa aqui, tá? É mv² sobre o raio. E aí, a gente vai poder simplificar a massa do lado, de um lado da igualdade, né? E do outro também, dividir tudo pela massa, seria isso. E aí, qual é a constatação que a gente chega? Que se a gente simplificou a massa, quer dizer que então a massa do carro não vai interferir na velocidade. Então, sendo o carro mais pesado ou sendo mais leve, não vai importar para que esse carro consiga fazer a curva. Então, a resposta da letra B é que a massa não vai fazer mudar a velocidade do carro. A massa não interfere na velocidade. Entendeu aí a ideia? O que vai acontecer é que a resposta ela não vai depender do valor da massa do carro, tranquilo? Mas aí o que é que poderia interferir então para que o carro pudesse ser ou mais rápido ou mais lento? O que iria interferir seria então as outras coisas que a gente não simplificou, o coeficiente de atrito e o raio. Olha lá. Então vale a pena destacar, para tornar mais elegante a questão, que quanto maior fosse o coeficiente de atrito, maior o coeficiente de atrito entre a pista e os pneus do carro, maior poderia ser a velocidade que o carro está desenvolvendo. Entendeu aí a ideia? Então quer dizer que quanto maior o coeficiente de atrito, mais rápido o carro pode fazer a curva. Então a velocidade do carro iria aumentar à medida que o coeficiente de atrito aumentasse. E outra coisa bem interessante também seria a gente pensar na dependência da velocidade quanto ao raio de curvatura. Então, olha, quanto maior for o raio de curvatura, maior também vai poder ser a velocidade do carro. Isso significa que se um carro fosse fazer uma curva com um raio maior, uma curva que a gente chama de mais aberta, então ele poderia desenvolver uma velocidade maior. Tranquilo, gente? É lógico que o contrário também é verdade. Se ele fosse fazer uma curva mais fechada, ou seja, uma curva de raio menor, então ele teria que ter uma velocidade menor para conseguir realizar essa curva sem derrapar. Tranquilo? Então espero que você tenha entendido todos os detalhes dessa belíssima questão. Um beijo muito forte no cérebro de vocês e até a próxima.